Olá, pessoal! Eu tinha dito lá no vídeo inicial que eu ia fazer só 3 vídeos, né, nos quais eu apresentaria a teoria marxista, o pensamento marxista, mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui, esse quarto bloco, né, essa quarta parte aí, como uma espécie de bônus, para a gente analisar aqui, ainda que rapidamente, as consequências do pensamento marxista aí nas esferas política e jurídica, principalmente, né? Então, primeira coisa aí, lembrar, né, o Marx veio a falecer aí ao final do século XIX. Lembrar, né, também o conteúdo aí que eu apresentei nos outros 3 vídeos. Então, no primeiro vídeo eu falei sobre o contexto histórico no qual ele viveu. No segundo vídeo eu trouxe os conceitos de materialismo histórico e dialético e de superestrutura e infraestrutura. E no terceiro vídeo eu falei a respeito das ideias lá de dominação, de alienação, de mais-valia, bem como o próprio processo revolucionário que o Marx propõe, né? A ideia da realização de uma revolução, a implantação da ditadura do proletariado, a expropriação dos meios de produção da burguesia e, por fim, então, a implantação do sistema econômico comunista naquela sociedade. Bom, qual é a consequência disso tudo, né? Eu acho que a primeira consequência que a gente sempre deve ter em mente é o surgimento dos direitos sociais, né? Eu acho que não se pode menosprezar o pensamento marxista no que diz respeito ao surgimento desses direitos sociais. Eu não estou dizendo aqui, é claro, que o pensamento marxista ele é responsável direto pelo surgimento dos direitos sociais, né? Aqui um breve apanhado histórico aí do finzinho do século XIX, depois que o Marx veio a falecer. Dizer, nós vimos aí o surgimento da social-democracia, né? E o que era a social-democracia? A social-democracia foi, de certa forma, uma reação ao próprio socialismo ou ao próprio pensamento marxista revolucionário, digamos assim, né? Eu costumo sintetizar em sala de aula dizendo que tanto o pensamento socialista mais radical, derivado aí da revolução do Marx, quanto a social-democracia, essas duas ideologias têm o mesmo objetivo, qual seja o de buscar melhorias nas condições de vida do cidadão. Mas uma propõe isso por meio de uma revolução, seria o socialismo marxista, e a outra propõe isso por meio de eleições, né, que é o que a social-democracia defende. A social-democracia, muito rapidamente aqui, muito resumidamente, a social-democracia defende que sejam feitas sempre eleições, que se mantenha um sistema democrático, que não se faça uma revolução, como Marx propôs, mas que então, por meio de eleições, quer dizer, seria, né, de pouco em pouco. Numa eleição se elege um deputado, na eleição seguinte se elege mais 5, na outra mais 10, mais 20, mais 50, até então mudar a consciência das pessoas, dos deputados, né, dos parlamentares eleitos, para que se buscasse então a garantia desses direitos mais sociais dos indivíduos. Enquanto que o socialismo, como eu expliquei anteriormente, ele tem uma mudança muito mais abrupta, muito mais radical nesse processo. Então, a gente vê historicamente aí que na última década do século XIX e na primeira década, ou talvez nas 2 primeiras décadas do século XX, nesse período aí de 20 a 30 anos, a social-democracia cresceu muito na Europa. E, consequentemente, né, não só na Europa, mas em outras partes do mundo, surgiram aí aquelas que são vistas como as 2 primeiras constituições que garantem direitos sociais, a Constituição do México, em 1917, e a Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919. Né? São historicamente 2 documentos extremamente importantes. Por quê? Porque vão ser os 2 primeiros documentos, as 2 primeiras constituições a dizerem que os indivíduos têm não apenas aqueles direitos de liberdade, mas que os indivíduos têm também direitos sociais e que compete ao Estado garantir esses direitos sociais. Ou, em outras palavras, né,
que o indivíduo ele tem, por um lado, a liberdade de fazer o que ele bem entender, seria, eu repito, aqueles direitos de liberdade que eu expliquei lá no primeiro vídeo, no contexto histórico, mas que compete sim ao Estado, é uma responsabilidade do Estado buscar a igualdade não apenas formal, a igualdade da lei, que já existia lá naquele Estado liberal, mas sim buscar uma igualdade material, uma igualdade social, igualdade de condições, né? Ou seja, para fazer com que as desigualdades econômicas, se não acabem, ao menos diminuam, né? Já que é claro, como eu tinha falado lá no bloco 1, na primeira parte, que o liberalismo, ainda que ele tenha garantido a igualdade formal, mas que essa igualdade formal ela gera desigualdade social. Então, já que ninguém vai abrir mão daquilo que tem em benefício do próximo, né? Ou seja, você tem aí na história meia dúzia de pessoas que fazem isso, né? Ou seja, como a maioria das pessoas não vai abrir mão no aspecto econômico em benefício do próximo, a única instituição que tem condições de fazer isso é o Estado e que, portanto, é uma obrigação do Estado garantir, então, um mínimo de vida dos cidadãos. Né? Em outras palavras, e sintetizando aqui, é o surgimento daquilo que se chama de Estado social, né? Ou seja, o Estado que vai garantir educação pública, que vai garantir saúde pública, que vai regulamentar as relações de trabalho entre empregador e empregado, para evitar que ocorra aquilo que eu falei na segunda parte, no segundo bloco, em que um empregador ofereceria um trabalho de 6 da manhã até as meia-noite, com o indivíduo ganhando R$500 por mês. Então vai aí surgir uma legislação trabalhista que vai implantar a ideia de salário mínimo, né? É claro que isso ocorre aí nos países em momentos distintos, né? No caso brasileiro, aí na década de 30, o Getúlio Vargas, então, que é a figura que vai implantar o direito do trabalho no Brasil para regulamentar essas relações de trabalho. Mas, enfim, o que se tem, então, aí no início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, é o surgimento desse Estado social, né? Como eu citei e repito aqui, com as Constituições do México de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919. Né? Depois, no caso brasileiro, aí, existem aí, como eu falei, a década de 30, né, que vai trazer esses direitos trabalhistas. Depois tem a Constituição de 46, que traz alguns benefícios sociais também. E hoje, como todo mundo sabe, a gente vive aí sob a égide da Constituição de 1988, que traz lá no artigo 6º, ou do artigo 6º ao 11, dentre outros locais, os direitos sociais. Então, esse Estado social tem esse objetivo, tem o objetivo de, repito, se não acabar, ao menos diminuir as desigualdades sociais entre os indivíduos. Esse Estado social ele tem uma obrigação de buscar uma qualidade mínima de vida para os seus cidadãos, e isso é uma consequência indireta do pensamento marxista. E aí eu repito, né, o pensamento marxista ele tinha uma característica muito mais radical, de uma mudança muito mais em curto prazo, né? Mas como reação ao pensamento marxista, então, surgiu a social-democracia e, por sua vez, como consequência da atuação da social-democracia, é que surgiram esses direitos sociais. Eu diria, então, que como uma consequência indireta, né, do marxismo, surgiram os direitos sociais como nós temos na atualidade. Para terminar, eu queria aqui levantar uma última ideia, que eu deixo aqui muito mais para reflexão, né, para um debate futuro. Tem muita gente que costuma dizer que o marxismo, o pensamento marxista morreu, que o pensamento marxista não existe, que a teoria marxista não serve, né, e a prova disso seria aí o fim dos regimes ditos socialistas, né, ao final da década de 80, início da década de 90. Bom, e qual é a ideia que eu quero deixar aqui, né? É a ideia de, bom, um posicionamento meu, que eu discordo disso, e deixar a ideia de que, na verdade, a teoria marxista, ao contrário, eu diria que ela está mais viva do que nunca. Eu diria que ela está mais viva do que nunca porque a teoria marxista ela é uma teoria muito crítica da situação atual,
né? Ou seja, muito aplicável à situação atual. Quando a gente olha para os conceitos de mais-valia, para o conceito de dominação, para o conceito de alienação, fora a questão, obviamente, dos direitos sociais, né, que eu citei anteriormente, eu diria que a teoria marxista ela é muito presente nesse ponto de vista, né? É claro que existem elementos do pensamento marxista que, ao meu ver, eles não são elementos mais plausíveis de serem concretizados nos dias de hoje. Especificamente eu estou falando aqui da ideia da revolução, né, ou da ideia da tomada de consciência de classe, até mesmo porque hoje, aí, 150 anos depois do Marx, não existem apenas duas classes sociais, né? Nós temos aí pelo menos três classes sociais, vamos colocar assim, a classe economicamente baixa, a classe média, a classe alta, e mesmo essas classes elas são subdivididas. É comum a gente ver a expressão classe média alta, classe média baixa, né? Classe A, B, C, D e E, por exemplo. Então, hoje a gente tem uma miríade de grupamentos economicamente definidos na sociedade que eventualmente poderiam vir a dificultar aquela consciência de classe. Também é lógico que hoje a gente tem uma concepção de interesse individual em relação àquilo que é social muito diferente, né? O que eu quero dizer aqui é que o Marx pressupunha, como eu disse antes, que já que todos, ou todos aqui eu estou colocando a maioria, né? Já que a maioria seria composta, a maioria das pessoas de uma sociedade seria composta por trabalhadores, então os laços que uniriam essas pessoas todas seriam necessariamente laços econômicos. E um pouco depois do Marx veio outro autor alemão, Max Weber, que deixou claro que não, né? Na verdade, as pessoas têm interesses distintos, então não existiria essa oposição necessária entre burguesia e proletariado, ou seja, o Weber trouxe muito questões de estudos relativos à religião, né? Então, no âmbito religioso, por exemplo, você tem dentro da mesma religião pobres e ricos, você tem como torcedores do mesmo time de futebol pobres e ricos. Então, existem outros elementos, outras lealdades sociais que aglutinariam as pessoas, talvez muito mais até do que a mera esfera econômica. Então, é lógico, né, que o pensamento marxista existem inúmeros elementos que não se encaixam naquilo que nós temos hoje na sociedade. Isso é fato. Agora, isso também ao mesmo tempo é meio óbvio, né? O Marx escreveu essa teoria toda, como eu falei, 150, 200 anos atrás. E é óbvio que a sociedade mudou. Agora, ao mesmo tempo, também é inegável que o sistema capitalista ele não deu respostas para aquilo que o Marx questionou 150 anos atrás, né? Ou seja, a desigualdade econômica ela continua aumentando, né? Ou ela, ainda que tenha aí declinado na década de 60 e 70, especialmente nos países desenvolvidos, mas ela voltou a aumentar, a desigualdade econômica voltou a aumentar, não apenas nos países que hoje são chamados países em desenvolvimento, mas também nos países desenvolvidos. Né? Para quem quiser saber mais sobre isso, basta procurar aquele livro do Thomas Piketty, né? O Capital no século XXI, em que ele deixa claro isso, quer dizer, a desigualdade econômica entre a classe, os mais abastados, né? A classe mais rica e aqueles que são mais pobres. Essa desigualdade econômica ela vem aumentando nos últimos anos. E o sistema capitalista é um sistema econômico que não dá conta de solucionar esse problema. Né? Então eu não estou logicamente aqui defendendo a transição para um sistema comunista, não é isso. O que eu estou colocando aqui do ponto de vista acadêmico ou científico, a teoria marxista ainda tem inúmeros elementos que servem para se analisar a sociedade atual, né? E para tentar buscar então soluções para esse problema, por exemplo, como é o problema da desigualdade econômica, né? Outro problema que é muito claro, que é a desigualdade política, né? Quer dizer, nós vemos, e aqui de novo eu volto ao caso brasileiro, quer dizer, existe uma desigualdade política entre os cidadãos
no sentido de colocar que ainda que todos tenhamos o direito de votar e de ser votado, mas na prática são poucos os que têm condições de virem a ser eleitos, a gente sabe disso muito bem, né? Também é explícito, isso aqui eu não estou ofendendo nem inventando nada, basta entrar no site do TSE e olhar as contas, a prestação de conta dos candidatos na eleição do ano passado, de 2014, e se vai ver lá que todos os candidatos, ou os candidatos vencedores, né, são candidatos que receberam financiamento de inúmeras empresas privadas, né? O que aí seria aquela comprovação da teoria marxista, quer dizer, os mais ricos é que conseguem ou eles se elegerem ou pagarem as contas de quem vai se eleger. Né? E aí isso gera um déficit de democracia, é claro, né? Porque aquele que foi eleito, ele, em princípio, não vai muito mudar o sistema, né? Não vai mudar o sistema jurídico, o sistema político, ele foi eleito por aquele sistema. Né? Então, que seria aquela ideia lá da infraestrutura e reflexos na superestrutura, né? Aquele círculo vicioso, né? Desigualdade econômica gera desigualdade política e jurídica, e essa desigualdade jurídica e política ela reforça a desigualdade econômica ou mantém as coisas do jeito que estão. Né? Então, eu diria aí que, ao contrário daqueles que dizem que o pensamento marxista não serve para nada, que o pensamento marxista acabou aí com o fim da União Soviética, principalmente, com o fato de que hoje a China talvez seja muito mais capitalista do que comunista. Então isso seria a prova de que o pensamento do Marx não presta. Eu, com todo respeito a essas pessoas, eu discordo, né? Eu acho que, repito, quando a gente tem uma abordagem acadêmica, quando a gente tem uma abordagem científica e, na medida do possível, não ideológica sobre esses fatos que eu citei aqui, a desigualdade econômica e a desigualdade política entre as pessoas, eu diria que o pensamento marxista, a teoria marxista, ela ainda é extremamente relevante para que a gente analise esse tipo de situação. Então é isso, pessoal, sobre o Marx. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. Eu espero que eu tenha sido claro aí nas explicações, né? Espero que com esse quarto bloco aqui eu tenha aí estimulado reflexões aí acerca da teoria marxista, né? E, enfim, eu deixo aqui o pedido para que vocês compartilhem o vídeo, para que vocês assinem o canal, isso é muito importante para mim, né? E importante para vocês também, é claro, porque assinando o canal, vocês ficam sabendo aí das próximas novidades que eu vou colocando por aqui. Se vocês puderem aí também, visitem o meu site, né, profmateus.com, lembrando que o Mateus é com TH. Então, o meu site profmateus.com. Eu tenho também a página no Facebook, né? facebook.com/profmateus. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez aí por terem assistido. Deixem seus comentários, curtam os vídeos, assinem o canal e até a próxima.